Estamos ao vivo, deixa eu ver se está funcionando, porque eu não sei o que acontece, que toda vez que eu começo, ele não começa, ele fica travado, e aí eu tenho que se encerrar para travar, mas agora eu estou vendo. Oi, Tati, bem-vinda, estou vendo que já tem gente entrando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, dessa vez eu consegui começar direto sem travar. Estamos esperando o Dimitri entrar. Sejam bem-vindos. Enquanto todo mundo vai entrando, a gente vai bater um papo de terapias sistêmicas hoje, né? Então, foi uma semana de live sobre direito sistêmico, que foi muito bacana. Quem não assistiu, super recomendo assistir lá no meu IGTV. E aí, uma pessoa me perguntou: Silvia, mas é confuso isso? Você fez lives de direito sistêmico e agora vai falar de terapia sistêmica? E realmente eu vejo conexão entre essas coisas, porque eu acho que a base de tudo isso é o pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico é o que nos possibilita a perceber o mundo de um novo lugar, com uma nova forma, com outro filtro. Então, eu tô esperando agora o Dimitri entrar pra gente ter esse papo sobre terapias sistêmicas, e eu não sei se teve um probleminha aqui com ele, porque a gente tá... deixa eu ver aqui. Dimitri entrou. Tentando fazer uma transmissão simultânea no Instagram e no Facebook. Como eu não entendo de Facebook, quem está por conta do Facebook é o Jimmy. Jimmy, aconteceu alguma coisa aqui com essa conexão com o Facebook? Teve um pico de luz. Eu tive um pico de luz e parece que no momento não vai ser tão simples assim. Eu vou te mandar novamente o convite para o Zoom, mas a gente pode ir começando a live aqui no Instagram mesmo, enquanto a gente ainda não entra no... Simultaneamente com o Face, tá? Isso. Eu tenho uma boa notícia para o pessoal que está aqui assistindo e para quem não vai conseguir assistir, que eu estou aprendendo a transferir do IGTV para o YouTube. Então, espero que em breve, espero conseguir fazer isso com esse vídeo, né? Então, se por acaso não conseguir ficar salvo nem no Zoom ou no Facebook, pelo menos agora o Instagram já deixa salvo no IGTV, né? Não tem mais aquela história de perder em 24 horas. Mas eu também estou tentando conseguir no YouTube. Bom, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada aí para vocês que estão participando. E agora a gente vai fazer um bate-papo sobre terapias sistêmicas. Então, eu quero começar apresentando o Dimitri. O Dimitri, ele é astrólogo, como vocês já sabem, que a gente já fez algumas lives maravilhosas aqui sobre astrologia. E ele também é terapeuta de alinhamento energético e trabalha com a terapia do som também. Então, ele tem formação em antropologia e ciências sociais, né? E aí eu vou falar também um pouquinho de mim, eu mesmo me auto-apresentar, dá licença, Jimmy, enquanto você resolve as questões do Zoom e do Facebook. Para quem não me conhece, minha formação mesmo é em economia, com especialização em mercado financeiro, MBA em finanças, enfim, em uns 15 anos de profissão no mercado financeiro, até que eu cheguei à conclusão que tinha algo, né, faltando, tinha um vazio interior, eu tinha alcançado o meu objetivo de ser uma executiva do mercado financeiro, trabalhando numa multinacional, com um salário bom, um bônus bom, avaliação semestral boa, mas não estava satisfeita. E aí eu fiz uma parada brusca, tirei o meu ano sabático, e nesse ano sabático eu conheci as chamadas terapias sistêmicas, que eu nunca nem tinha ouvido falar, não sabia nem que existia. Quando eu conheci a Mari, minha terapeuta, em breve estará aqui numa live também, se Deus quiser. Eu mal entendi o que ela estava falando, mas eu conseguia sentir. E o que eu sentia fazia muito sentido para mim. E aí aquele vazio começou a mexer, começou a se mexer, começou a mudar a minha perspectiva.
Foi aí que eu conheci as constelações, conheci o coaching sistêmico, conheci a terapia do alinhamento energético. A terapia do alinhamento energético eu conheci tanto pelo Hernani e Gabi, meus mestres maravilhosos, quanto pela Mônica Oliveira, a grande mãe, né, do Fogo Sagrado, alinhamento energético. E a Letícia Tui também, enfim, a Tati, filha da Mônica, a Desirê, passei pela mão de todo mundo ali para ir me aprofundando. E conheci as constelações também, as constelações familiares, mas também as constelações organizacionais, já que eu tinha esse viés empresarial muito forte, e a constelação estrutural, que se encaixou na minha vida lindamente. Então, eu sou muito grata a essa constelação estrutural, porque despertou um novo olhar para as constelações. E aí, integrando o conhecimento de finanças com o conhecimento sistêmico, com o pensamento sistêmico e com esse conhecimento terapêutico, eu fiz a formação de coaching financeiro também e criei meu próprio método de coaching financeiro e a minha própria visão sobre a relação com o dinheiro e a relação com a prosperidade, a relação com o equilíbrio entre o dar e receber, enfim. E eu misturei tudo isso. A Ângela entrou, a Ângela também, do alinhamento energético, a Ângela, a mãe do baralho, maravilhoso. E cartas super sensíveis. Linda! Ângela Fusaro, né? Exatamente. Um beijo para você, Ângela. Beijo grande, gratidão pela sua presença. E aí é isso, apresentações feitas. Já estou aqui. Jimmy, você quer falar? Posso passar a palavra para você enquanto eu vou... Sim. Queria saber quando você viveu essa transformação, essa mudança profissional, se você poderia dizer o ano em que isso ocorreu e quando você começou essas formações. Claro, eu me confundo um pouco com as datas, mas a minha demissão, para mim, a data marcada foi o ano de 2013, que foi quando a demissão. Não lembro se foi 2012 ou 2013, mas em 2013 já foi um ano que eu pedi demissão e estava começando a conhecer o alinhamento energético. Eu comecei, inclusive, pelo alinhamento energético. Eu recebi um e-mail muito interessante falando workshop de conhecimento com Hernani e Gabi. E eu falei, gente, eu não sei o que é isso, mas é isso que eu estou precisando. Estou precisando renascer nesse momento. E quando eu fui para o workshop do renascimento é uma técnica terapêutica de respiração, foi maravilhoso. E o Hernani falou sobre a técnica do alinhamento energético. Aí eu falei, gente, que estranho. E na hora que ele apresentou, eu até falo um pouco mais sobre isso, mas eu falei, gente, que estranho. Eu sempre muito desconfiada, né? Que maluquice isso. Mas eu quero ir lá ver. E a primeira sessão que eu fiz de alinhamento energético... Não sei se você tem essa sensação, Jimmy, a primeira sessão que a gente nunca esquece. Sim. Que foi fundamental para que eu também quisesse fazer a formação, né? Foi numa sessão que eu fiz. Por que eu estava perguntando isso? Porque eu vejo que essas terapias sistêmicas, não sei se eu até posso colocar dessa maneira, mas eu acho que tem relação com esses trabalhos, né? Que de alguma forma envolvem canalização. Acho que pode ser uma maneira de tentar buscar o que muitas vezes é comum entre elas, né? E acho que passa muito por essa prática da canalização, do sexto sentido, né? Dessa capacidade de explorar outras formas de usar o cérebro e lidar com a cognitividade. E esses cursos sempre exercitam a gente, né? Trazem a possibilidade de a gente fazer esse exercício de usar a mente, não a mente que pensa em círculos, mas essa mente que sabe ver, como muitas vezes a Mônica Oliveira, mas o próprio Hernani também e a Gabi sempre fizeram questão de lembrar. Mas é porque ali em 2012 e 2013, Netuno entrou em Peixes. Netuno rege o signo de Peixes e Netuno visita o signo de Peixes a cada 160 anos. A última vez que Netuno teve em Peixes é quando surge, por exemplo, o Espiritismo. Quando a gente tem Allan Kardec. Então, existe essa relação direta de Netuno em Peixes
com uma espécie de expansão de consciência que faz com que a gente lide com a ideia de outros planos, outras dimensões, digamos assim, de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais efetiva. E ficou muito claro, né, o quanto o início da década passada, ali por 2012, 2013, essas terapias sistêmicas, o boom que elas sofreram, né? Então você tem as constelações, que eu acho que são o grande carro-chefe, e que já vem de muito tempo, obviamente, Bert Hellinger, né? Enfim, aliás, muitas dessas terapias surgiram não nessa década, surgiram anteriormente. Mas o quanto elas se popularizaram, se disseminaram, e eu digo até mais, o quanto as pessoas começaram a querer não apenas se consultar, mas a quererem serem elas próprias terapeutas. Algumas com muita propriedade, com muita vocação para isso, né? Muitas pessoas também passando por processos semelhantes ao seu, pessoas engajadas no mercado financeiro ou no mundo executivo, insatisfeitas, mesmo que ali pudessem estar ganhando dinheiro, e na busca de um sentido maior para a vida delas, com algo que as tocasse, né? Que fosse um chamado, elas acabavam, e como acabam ainda hoje, indo por esse caminho terapêutico, esse caminho do holismo, da terapia holística, digamos assim. Então, é muito nítido para mim, como astrólogo, perceber que Netuno em Peixes não só representou um momento em que, digamos assim, a humanidade estava pronta para acessar esses outros planos, essa forma de pensar a vida e de olhar para as coisas, de sentir as coisas, que transcende muito essa visão dualista ocidental de pensar tempo e espaço. Enfim, essas terapias, todas elas de alguma maneira lidam com essa prática da canalização, que é de acessar o sexto sentido, que é usar o cérebro de outra forma. E a gente poderia enumerar, né, as constelações, que, como eu disse, é o grande carro-chefe para mim, pelo menos, mas a própria terapia transdimensional, que tem relação com isso, o alinhamento energético, fogo sagrado, frequência de brilho, leitura de aura, o próprio Theta Healing. Algumas dessas terapias eu já conheci, eu já entrei em contato, outras eu ainda não entrei em contato, mas dá para sentir que elas todas têm algo em comum. Então, acredito que Netuno vai ficar em Peixes até 2026. Acredito que a gente ainda vai assistir a disseminação cada vez maior, uma disseminação cada vez maior dessas práticas, e quem sabe até mesmo o surgimento de uma outra terapia que possa rapidamente se unir a essas outras, digamos assim, dessas outras que têm destaque, que acabaram tendo proeminência para a gente hoje. Não sei o quanto você, enfim, conhece de astrologia, o quanto essa ideia de Netuno em Peixes, que entrou em 2012, 13, vai até 2026, o quanto isso dá para você dizer alguma coisa, né? Mas Peixes é o signo ligado a outros mundos, né? Então, é o meu signo, né? É o meu signo, né? Então, pois é. Uma pisciana, então isso faz muito sentido para mim. E eu acho muito interessante você colocar tudo isso, porque uma das minhas grandes referências de pensamento sistêmico é o Capra. E o Capra, ele tem um livro chamado A Visão Sistêmica da Vida. E ele fala, a gente acha que a visão sistêmica é algo que está novo, que está acontecendo. Eu li esse livro. Esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. É literalmente uma bíblia, né? Pelo tamanho dele e pelo conteúdo. E aí, logo no início, ele dá esse norte pra gente. Olha, o pensamento sistêmico, ele existe desde que o mundo é mundo, onde o homem já se sentia pertencente à natureza, já se sentia integrado. Só que esse pêndulo, né, de estar integrado e estar separado, ele vem acontecendo ao longo da história. E aí ele usa como marco principal, independente de ter acontecido em outros momentos, a Revolução Científica. Astrologicamente, eu não sei qual era, né, o aspecto astrológico da Revolução Científica, mas foi quando esse pensamento linear, cartesiano, ficou mais evidente. E aí, posso fazer uma parte?
Claro. Só uma partezinha. Eu acho que está muito ligado a Descartes e ao século XVII. E ali, quando há uma cisão que vai estar muito ligada ao meio universitário, quando separam-se aquelas disciplinas mais astrológicas, mais não tão científicas como que se convencionou a chamar de científico. E nesse momento a gente tem uma separação de Plutão com Netuno, uma oposição muito rara que ocorre mais ou menos a cada 500 anos. Então, quando você tem uma oposição de Netuno a Plutão, é como se toda uma cosmovisão e uma relação com o transcendente se rompesse, morresse para renascer. E foi isso que aconteceu para o bem e para o mal. Acho que muita coisa dessa revolução científica realmente foi louvável, mas, por outro lado, aconteceu essa separação que eu acho que a humanidade, principalmente o Ocidente, se ressente até hoje. Então, faz muito sentido sim, mas desculpa. Não, é isso, né? Nem se desculpe, porque foi maravilhoso ter falado isso, porque eu acho que isso traz o contexto astrológico mesmo, porque você falou de Plutão em Peixes agora em 2012, 2013, porque é como se fosse... Netuno, desculpa. Netuno em Peixes, como se fosse potencialmente essa integração. Então, é como se a humanidade tivesse agora, né? Então, voltando, do século XVII, a Revolução Científica, esse momento todo deu um racha, e foi ótimo, foi maravilhoso, porque foi onde começou a especialização de um monte de coisa, e como fala meu querido parceiro de trabalho, João Gilberto, se eu tiver com o joelho machucado, eu vou querer um ortopedista especialista em joelho, e se ainda for especialista em joelho esquerdo, meu joelho machucado foi o esquerdo, é ele que eu vou procurar. Então, é muito bom essa base científica toda, esse aprofundamento, esse reduzir para melhor entender. Agora, reduzir para melhor entender, sem perder de vista que o olhar panorâmico também dá um melhor entender. O holismo, né? O integral. Exatamente. E aí, por isso que esse movimento, que alguns chamam, inclusive, de pensamento sistêmico complexo, abraça o pensamento cartesiano, não é para refutar, né? É abraçar esse pensamento cartesiano e integrar ele também, reconhecer que ele tem valor, que ele faz parte. Agora, o convite é não perder o todo de vista. Assim como na medicina, né? Se você toma um remédio para uma coisa, tem um efeito colateral para outra, o nosso comportamento também, um comportamento X, tem um efeito colateral que a gente precisa perceber. E o que eu percebo como terapeuta, e tanto na minha história pessoal, coisas que estavam evidentes, claras na minha frente, eu não enxergava, como terapeuta é muito mais fácil conduzir, né, facilitar o processo do cliente a perceber aquilo que está sendo esfregado na cara dele o tempo inteiro e esse cliente não percebe. Então, esse contexto de terapia sistêmica, seja qual for a vertente, seja qual for o modelo usado, né, a técnica usada, alinhamento, constelação, enfim. O que acontece? É o convite para a pessoa expandir a sua percepção. O convite para a pessoa poder olhar... então agora eu estou enxergando uma partezinha a mais. Agora eu estou enxergando algo mais. E aí, o que acontece depois disso é que quanto mais consciência você tem, mais autorresponsabilidade você tem sobre os seus atos, né? E eu acho que todo o objetivo comum de todas essas terapêuticas é trazer essa expansão da consciência para trazer a autorresponsabilidade, porque com a autorresponsabilidade eu tenho gerência sobre a minha vida. Eu pego as rédeas da minha vida de novo na minha mão e começo a dar o rumo. Então, eu começo a perceber. Eu saio do lugar de vítima, onde a culpa é do outro, onde nada me favorece, onde tudo é difícil para mim, e começo a perceber, opa, aquilo é difícil para mim porque eu tenho esse padrão, porque eu tenho essa crença limitante, porque eu herdei essas emoções da minha ancestralidade, eu herdei esse comportamento da minha ancestralidade. E se eu ficar me forçando em mudar só em nível comportamental, eu não consigo sair do lugar, né? O exemplo que eu costumo dar é igual a dieta, para quem também sempre ficou lá se debatendo com a balança, que se você ficar lá forçando a mudar a sua dieta na marra, se aquilo for contra a sua identidade, se for contra o seu sistema de crenças, quem tem mais força dentro de você é
seu sistema de crenças, seja ele consciente ou inconsciente. Quem tem mais força dentro de você é a sua percepção da sua identidade, mesmo que você não tenha vaga noção de qual seja. Entendeu? Então, de repente, aquilo ali, você está tentando mudar na marra um comportamento, você não consegue sustentar. Você vai mudar por uma semana, por um mês, não passa de um ano. E aí você vai ter as suas recaídas, entendeu? Então, uma mudança substancial na vida, ela precisa vir desse autoconhecimento, dessa integração da sua história e a partir disso você escolher fazer um movimento diferente. Faz sentido isso para você? Com certeza, com certeza. Me diga uma coisa, a gente sabe que as constelações elas não são familiares apenas, ainda que esse tenha sido o nome que se popularizou, acredito, né? O nome que se usa mais hoje em dia são constelações sistêmicas. Mas eu queria que você falasse mais sobre o que são as constelações, principalmente para as pessoas que, de repente, estão entrando em contato com esse universo agora, né? Que você falasse brevemente sobre o que são as constelações e como elas funcionam e de que tipo elas podem ser, como você disse, familiares ou corporativas, né? Se não me engano, o nome. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso. O grande desafio é falar brevemente, porque do jeito que eu falo, né, eu fico aqui falando. E é bem complexo mesmo, né? É difícil de simplificar. Mas vamos vamos ver. lá. Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de explicar o que é a constelação. Até que algumas coisas aconteceram e essa clareza veio para mim. A primeira coisa fundamental foi quando um amigo meu, que falava alemão, virou para mim e falou assim, olha, constelação em português só chama constelação porque foi traduzido do alemão para o inglês e do inglês para o português. Porque se tivesse sido traduzido direto do alemão para o português, talvez fizesse mais sentido chamar de posicionamento. Aí, Dimitri, fala sério, fica muito mais claro da gente entender. Posicionamento traz essa clareza de que, para mim, a gente vive a vida é uma grande engrenagem. E como toda engrenagem tem diversas peças. Então, o meu corpo é uma grande engrenagem que tem diversas peças. É o meu sistema circulatório, o meu sistema respiratório, o meu sistema digestivo, né? Então, essas peças, elas precisam estar experimentando harmonia para o meu organismo funcionar. Se alguma peça apresentar defeito, eu vou começar a ter problemas de saúde. Na família também são peças. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um filho. Considerando uma família tradicional, não vou entrar agora na questão de duas mães ou dois pais, né, em relações homoafetivas, né? Mas um pai biológico, uma mãe biológica e um filho biológico. Também não vou entrar na relação de adoções. O que acontece? O posicionamento, quando a gente traz essa perspectiva de posicionamento, a gente começa a entender que o pai tem uma função sistêmica, a mãe tem uma função sistêmica e o filho tem uma função sistêmica. Quando essa engrenagem familiar não está funcionando bem, significa que algum daqueles elementos está fora do seu lugar. Então, muitas vezes, o filho ou a filha colocar como maior do que os pais. Eu me coloco como grande perante os meus pais e aí eu inverto. Ao invés de ser filho, eu fico como mãe da minha mãe ou mãe do meu pai. E aí as variações começam a ser infinitas, por isso que é tão difícil falar isso brevemente, né? Até porque se eu for incluir, de fato, pais adotivos, pais de relações afetivas, aí as variações são infinitas mesmo. Mas o que é o básico para a gente entender? Cada ser humano, ele é fruto de uma combinação de 3 elementos. Um óvulo, um espermatozoide e um espaço-tempo. Sobre o espaço-tempo, a astrologia fala muito isso pra gente, né? Porque, como eu já cansei de falar aqui para você, para o mapa astral é como se fosse o grande roteiro da nossa vida. Sobre óvulo e espermatozoide, o que é? O óvulo é 100% mãe. O espermatozoide é 100% pai. E aí a gente já começa a ter uma crise existencial na matemática, que é bem diferente da matemática cartesiana, de que 1 mais 1 é 2, não. 100% mais 100% é 100%. 100% do meu pai mais 100% da minha mãe sou eu, 100%. Então isso já começa a confundir a cabeça, mas eu preciso ter a consciência que eu não tenho metade do meu pai dentro de mim.
Eu tenho 100% dele, com as qualidades e defeitos. Não tenho metade da minha mãe dentro de mim. Eu tenho 100% dela, com as qualidades e defeitos. Então, é muito evidente a gente perceber, né, pelo estudo de genética que tem lá no colégio, a cor dos seus olhos vem disso, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele. Então, os aspectos físicos, eles são muito evidentes e muito claros. Agora, os padrões emocionais, eles também são herdados. Então, eu herdei 100% da minha mãe, não só os aspectos físicos dela, mas os aspectos emocionais também. E aí, o que vem dessa história? Se eu rejeito o jeito da minha mãe, 100% dela vive em mim, eu crio conflito comigo mesmo. Então, às vezes, eu acho que eu tenho conflito com a minha mãe, eu acho que eu tenho conflito com meu pai, mas é porque aquela minha rejeição está falando de uma rejeição de mim mesmo. E aí, quando eu tiro desse aspecto pessoal, familiar, e vou para uma corporação, por exemplo, a constelação organizacional, o que é? Um conglomerado de constelações familiares. Porque quando eu vou para uma empresa, eu não vou sozinha. Eu vou com 100% do meu pai e 100% da minha mãe, que também carregam 100% de cada um dos meus avós. Então, eu não sou eu sozinha, sou eu e um monte de gente vindo junto, interagindo com todos aqueles conglomerados familiares. E aí vem os espelhamentos. Porque eu olho para o meu chefe, aí de repente eu tenho um conflito no meu sistema familiar e eu projeto aquele conflito de forma inconsciente com o chefe. Aí começam os conflitos. Então, assim, o universo disso é infinito. E aí, falando rapidamente, eu estou falando do aspecto mais familiar, levando o aspecto familiar para dentro das organizações, mas com base na constelação estrutural, fica bem claro, fica evidente que a constelação ela pode ser aplicada para qualquer relação. Então, não é só relação familiar. Eu trabalho, por exemplo, com a constelação organizacional e você pode fazer uma constelação na empresa constelando diferentes áreas. Então, você pode constelar o departamento de vendas com o departamento de marketing. Você pode constelar o departamento jurídico com o departamento financeiro. Então, você reconhece qual é o sintoma, que é o primordial para uma constelação acontecer, e aí é uma importante, significativa em relação ao alinhamento energético. Para uma constelação acontecer, eu preciso ter um sintoma primordial, que eu vou olhar esse sintoma, definir quais são os elementos que vão representar aquele sintoma. Então, o sintoma é o meu departamento de marketing trabalha, mas as vendas não aumentam. Aí eu posso trazer o elemento do departamento de marketing, o elemento do departamento de vendas e perceber qual é aquela relação, como aquela relação está estruturada. Agora, no alinhamento, não. Geralmente a gente fala, não sei nem como você conduz o alinhamento, mas o alinhamento, normalmente, o cliente e antes que ele fale são as queixas dele, quais são as dores, a gente deixa o campo se revelar. Ou seja, esse terceiro olho, a sensibilidade extrasensorial, sensibilidade extrasensorial, sei lá qual é o nome que cada um dá para isso, mas que essa terceira visão, essa capacidade de intuição, você vai fazer uma leitura do campo do cliente antes de falar alguma coisa, para depois você costurar o que você leu com o que o cliente está experimentando e aí ir no núcleo da questão. Enfim, dei uma viajada, um monte de coisa. Não, foi ótimo, foi ótimo. Eu queria justamente me deter um pouco mais sobre isso, sobre o que normalmente nesses trabalhos é chamado de canalização, que é essa capacidade da gente acessar o sexto sentido para além do uso tradicional que a gente faz da mente e expandir essa mente para poder acessar conteúdos que não seriam apreendidos pela mente quando a gente tem esse uso normal, digamos assim, da mente. Então, eu queria saber de você, porque a gente tem... A grande maioria das pessoas sabe que existem pessoas sensitivas, que existem pessoas com faculdades espirituais, digamos assim, faculdades sensoriais, que fazem com que elas sejam capazes de prever num sonho ou ter um insight em relação ao que vai acontecer no futuro.
às vezes até mesmo de entrar em contato com os mortos ou com entidades. Enfim, essa ideia de sensorialidade, de sensitividade, que pode ou não passar pelo que a gente chama de mediunidade, enfim, isso é algo que a humanidade sabe desde o início dos tempos que existe e que nos cerca. E sempre uma pessoa conhecida, de alguma maneira, próxima ou não, a gente sabe que tem essa faculdade, que tem essa capacidade. Mas o que a gente aprende quando vai viver e mergulhar numa formação dessa, seja de constelação ou não, de alinhamento energético, fogo sagrado e tal, é que qualquer pessoa pode desenvolver isso. Então, eu queria que você dissesse para a gente, principalmente para quem ainda não tem muito contato com as terapias sistêmicas, que de alguma forma ou outra utilizam esse recurso especial da mente, vamos dizer assim, para dar um tom até mais, enfim, dar um destaque para isso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é isso, por que toda pessoa, praticamente toda pessoa, não estou dizendo que toda pessoa tenha vocação terapêutica, isso já é uma outra coisa completamente diferente, mas que toda pessoa tenha a possibilidade de desenvolver esse sexto sentido e que isso não é necessariamente algo inato, onde uns poucos escolhidos, ainda que muitas dessas pessoas até vejam a mediunidade que tem como uma exigência, né? Não é um presente, mas é muito pelo contrário, às vezes isso imbui a pessoa de uma responsabilidade, de experiências que são profundas, intensas e delicadas. Mas como é isso? Como é uma simples pessoa que nunca teve... Simples não, mas assim, uma pessoa que não tem contato com esse universo e que nunca se imaginou capaz de fazer esse tipo de uso da mente. Como é que isso é possível? Por que isso é possível? E como é o início do desenvolvimento desse uso particular da mente? Por favor. Jimmy, ótima pergunta. Eu fiquei aqui pensando, porque eu fiz formação em coaching hipnossistêmico, coaching neurosistêmico também, que dá essas explicações. Só que eu queria explicar isso de uma forma mais simples. Primeiro, falar, voltando para a Silvia do mercado financeiro, eu me considerava uma planilha de Excel ambulante. Então, se eu conseguir acessar, desenvolver essa sensibilidade, essa sensitividade, eu acho que eu sou a prova viva de que qualquer pessoa consegue, tá? Mas eu não quero nem entrar por aí, não. Eu também fiz um curso chamado Dragon Dreaming, que eu amo, e quando o John Croft veio ao Brasil, ele contou uma história que me marcou muito. E eu não vou saber reproduzir ela toda, mas tem a ver com a sua pergunta, que é uma pessoa, uma neurocientista, uma mega expert, né? Foi conversar com um povo nativo, com um xamã, vamos reduzir assim, que é como se fosse um índio tradicional, né? E falar, não, então a gente está trabalhando nessa técnica que desenvolve o sexto sentido. E aí o xamã ficou olhando para ela, falando assim, que interessante. Aqui a gente já está desenvolvendo o 20º sentido. E aí ela ficou meio em choque, assim. Por quê? Vamos lá. A gente se acha muito brilhante, ou acha uma coisa extraordinária, ou uma coisa de outro planeta, ou uma coisa muito especial, esse chamado sexto sentido. Só que o sexto sentido nada mais é do que um sentido a mais. Porque a gente não tá... que todo mundo tem. Então, o exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas de alinhamento energético, antes de cada um poder de fato experimentar e perceber que todo mundo é capaz de fazer isso, é comparar isso com... Eu uso duas comparações. O primeiro é o vinho. Eu gosto de beber vinho. Só que eu bebo vinho daquele jeito assim, esse vinho é bom, eu gosto, esse vinho não é tão bom, eu não gosto. Só que algumas pessoas que se dedicam a estudar, a treinar, a se dedicar literalmente a aprender, desenvolver o paladar, consegue reconhecer esse Cabernet. Esse é um Tenaz, sei lá qual é o nome das uvas que eu nem entendo, entendeu? Então, esse harmoniza com aquele. Isso o que é? É normalidade? Não, isso é um estudo. Por quê? Treino. É um treino. Por quê? Porque a degustação
ela pode ser, ela é um sentido, mas ela pode ser um sentido apurado que vai se desdobrar em vários outros sentidos. Os olhos, por exemplo. Quem aqui nunca fez uma radiografia, um ultrassom? Eu pego lá a radiografia, eu olho, eu falei, gente, isso é um borrão. Eu vejo, eu tenho olhos, eu tenho, só que os meus olhos não estão treinados a dar significado àquela mancha, aquele borrão que eu tô vendo. Mas alguém que estudou, treinou, se dedicou, aprimorou a habilidade visual para conseguir decodificar a informação e tira várias informações de uma tomografia computadorizada, de um raio-x, né? Os médicos, as pessoas especializadas nisso têm a habilidade de tirar infinitas informações que tem ali. E aí, outros sentidos, por exemplo, você respira, eu respiro, todos nós aqui respiramos, claro, só que a gente nunca se dá conta, mas se a gente começa a parar, a centrar e a perceber, o ar que eu inspiro, ele tem uma temperatura e uma umidade diferente do ar que eu expiro. Isso também é uma outra percepção, uma expansão da minha percepção. Isso é um outro sentido. Tem vários nomes para isso, me desculpem, eu não sei os nomes de todos esses sentidos, mas quando você pensa num xamã, né, no meio da floresta, ele tá o quê? Ele tá com esses sentidos aguçados, disponíveis para ele. Por quê? Porque pela respiração ele vai conseguir controlar, perceber as suas emoções, a respiração fica mais ofegante. Pelo som, que ele reconhece quando tem alguém se aproximando ou não. Tem pessoas que conseguem experimentar, tirar, pegar a terra, colocar na boca, sentir que pelo sabor vai conseguir saber se aquela terra é melhor para plantar isso ou para plantar aquilo. Tudo isso são sentidos. Assim como o sexto sentido é só mais um sentido. Então, não sei se te respondeu, se ficou para você. E se eu tinha esse sexto sentido completamente bloqueado, porque, né, alguém que trabalha no mercado financeiro extremamente racional me reconhecer como uma planilha de Excel ambulante, conseguir desconstruir todas essas amarras, essas crenças limitantes, essa visão cartesiana limitada e conseguir desenvolver uma visão mais sistêmica e entender as correlações, eu consegui acessar essa sensibilidade, que pelos estudos aí, quem quiser a toda de neurociência fala da glândula pineal, que muita gente tem ela cristalizada, né? Enfim. E aí, como é o processo de ativação da glândula pineal, como é o processo de desenvolvimento não, mas de ajuste, né? De mudança na relação com o seu cérebro reptiliano, que é o do instinto. Então, quando eu estou agindo por um instinto, eu estou deixando o meu cérebro reptiliano falar mais alto, não estou de fato raciocinando. Às vezes eu até acho que eu estou raciocinando, mas eu estou raciocinando dentro de um universo muito restrito e limitado, que são os meus paradigmas, que são os meus padrões ancestrais, que são as minhas pré-programações. Então, às vezes as pessoas acham que escolhem, mas na verdade aquela escolha, ela não é consciente. Ela é uma escolha inconsciente que está fazendo ela repetir aquele padrão. Então, como que isso fala com as terapias sistêmicas, né? As terapias sistêmicas ajudam a gente a ter mais consciência de cada escolha que a gente faz, para a gente poder perceber o que a gente está repetindo aqui de padrão, consciente ou inconsciente. E quanto mais a gente traz padrão para a consciência, mais a gente vai acomodando isso e se libertando para fazer novas escolhas, cada vez mais conscientes. Perfeito. Sim, claro, total, Silvia. Me chamou muita atenção a hora que você fala do xamã e dessa integração que o xamã tem com a respiração, com a natureza, e o quanto ele está integrado, primeiro porque ele faz parte, sempre fez e nasceu ali e foi
dentre aqueles da tribo, o escolhido para que o xamã anterior a ele ensinasse e passasse a ele os conhecimentos que às vezes são secretos para a própria tribo, e restritos mais ali ao universo dos próprios xamãs dessa tribo. Mas isso, para mim, deu gancho para pensar na ideia do animal de poder, que é um elemento que faz parte de muitas das jornadas de mergulho que as pessoas geralmente fazem para entrarem em contato com as suas questões, para, enfim, acessarem essa consciência amplificada delas próprias e do que acontece com elas. Então, muitas dessas terapias sistêmicas, elas têm relação com essa jornada do animal de poder. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência com isso. O que é o animal de poder? Como é que se acessa isso? Porque quando você falou dessa consciência expandida, quando eu me integro com a natureza, com a minha própria respiração e com o meu entorno, né? É como se eu saísse do indivíduo e atingisse uma consciência que não precisa estar necessariamente localizada em mim. É como a gente vê em muitas histórias, né? Como aquele indivíduo que é capaz de entrar na consciência do animal, digamos assim. Claro que nem sempre a coisa acontece dessa forma, mas eu queria que você trouxesse para a gente o que é essa consciência expandida, quando ela vai na direção desse animal de poder, o que é isso e como isso pode ser utilizado pelas pessoas. Maravilha. Vou falar isso, mas antes de eu falar isso, eu só estou observando que pela primeira vez na live eu estou sentindo silêncio nos comentários. Eu não sei se os meus comentários travaram ou se está todo mundo em estado de choque. Então, gente, se ninguém desmaiou aí do outro lado, dá um oizinho para mim, fala que estão vivos e que estão entendendo, ou fala que não entenderam nada, tipo, volte 10 casas no tabuleiro, começa a explicar. Você está sendo extremamente didática e não... Ah lá. Ó, começou. Marcele Barbosa veio salvar minha vida, Leandro também. Opa, então, tô sentindo que vocês estão aí, estão inteiros, não matei ninguém, ninguém desmaiou, tá todo mundo acompanhando, beleza. É porque eu costumo falar sempre que eu não consigo conversar, falar e dizer estado de choque é ótimo. E responder as perguntas que estão aqui, então não sei se estava todo mundo quieto justamente por essa minha incapacidade ou se porque estava todo mundo lá atônito. Então vamos lá, falando de animais de poder. Animal de poder, vou barbarizar aqui um pouquinho, né? Porque eu sou dessas, eu gosto mesmo de barbarizar e falar sem filtros, mas eu tô falando o meu filtro, né? A minha perspectiva. Eu não sou uma estudiosa de todas as religiões, eu tenho muitas curiosidades, gosto de diferentes fontes. E a sensação que eu tenho é que o animal de poder tá para o xamã, assim como o orixá tá para o pessoal do candomblé da Umbanda, assim como um santo tá para o católico, e assim a gente vai propagando em diversas outras religiões, em diversas outras perspectivas. Só que cada um com a sua perspectiva, né? Acho que tem variações, não quero colocar tudo no mesmo saco, até porque pela própria PNL a gente aprende que as generalizações empobrecem a experiência. Mas assim, se eu pensar numa figura angelical, loirinha, de caixinhos, né, barroco, bem como a gente vê da Igreja Católica, Vaticana, essas coisas. Como que essa pessoa vai se comunicar com aquele índio, com aquele xamã, com aquele povo nativo que vive com outro contexto? São dialetos diferentes. Então, a figura do anjo, dos santos, ela faz muito sentido dentro de um contexto, né, social, ambiental daquelas pessoas. Então, aquele anjo tem muito significado para as pessoas que acessam aquilo. Com a conexão com a fé, né? Porque a fé profunda, independente da religiosidade, que é de dogmas e doutrinações, a fé profunda é uma conexão. Então, eu vou rezar para aquele santo, eu vou me apegar àquele anjo, aquele arcanjo, ou seja, quem for. Num ambiente de orixás, por exemplo, né? Um orixá
muitas vezes tem a mesma sintonia, a mesma vibração que aquele anjo, que aquele santo. Então, tem lá algumas conexões. E aí, por que um orixá? Porque o orixá, ele está falando a língua daquelas pessoas que se identificam com aquela força. E aí eu acho que, de uma forma paralela, os animais também. Só que aí, quando você traz o animal de poder, o que acontece? Cada animal tem uma característica especial. Cada animal tem um dom, quem gosta de assistir o canal que fala, como que é? Animal Planets, alguma coisa assim, não sei, que vai mostrando os animais, você percebe que cada um tem uma habilidade. Assim como nós humanos. Somos todos iguais, somos todos um, mas cada um com uma determinada característica, cada um com um determinado desafio, cada um com uma determinada habilidade. E aí, quando a gente faz esse paralelo, para mim, o que representa o animal de poder? Quando eu estou conectado com aquilo, porque não adianta eu trazer um animal de poder para quem acredita, para quem não tem conexão. Então, eu tenho que estar conectada com aquela linguagem, né? E por isso que por exemplo, o fogo sagrado, a frequência de um guardião, ela funciona a qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Mas a pessoa não vai usar, não vai fazer contato com aquilo se ela não estiver falando aquela língua. Ela precisa ter um mínimo de conhecimento naquilo. O animal de poder é a mesma coisa. Se você não tiver um mínimo de conhecimento sobre qual é a mensagem, você não vai criar vínculo, você não vai criar conexão com a profundidade de informações que aquele animal de poder pode te dar. E aí, eu gosto muito de ressaltar que, na minha perspectiva, né, talvez ainda muito dual de luz e sombra, um animal de poder, ele não é só luz, ele tem algumas características. Aquela característica, ela pode estar a serviço da luz ou da sombra. Um anjo, ele é uma energia celeste, mas muitas vezes aquela energia pode estar conectada comigo também pela luz ou pela sombra. Então, vou trazer um caso prático mesmo que aconteceu comigo para não ficar uma viagem muito grande, as pessoas não me acharem muito louca. Por exemplo, o Arcanjo Miguel traz proteção. Eu posso experimentar um Arcanjo Miguel em harmonia, uma proteção em harmonia, mas eu também posso experimentar um Arcanjo Miguel em desarmonia. O que é um Arcanjo Miguel em desarmonia? Eu estou experimentando a minha sombra de isolamento. E aí, estou lá ativando a Arcanjo Miguel de trazer cada vez mais proteção. Então, na sombra, eu estou potencializando a minha sombra. No desequilíbrio, eu estou potencializando a minha sombra. Entendeu? Então, essa sutileza que eu acho que é muito importante ter a consciência, ter a observação, ter a presença para poder fazer contato e usufruir do lugar. Então, para eu poder fazer contato com o meu animal xamânico, eu preciso de vida num contexto xamânico. Eu preciso ter um toque de um tambor. Assim como um toque do atabaque vai me colocar em contato com algum orixá, com alguma frequência. Para mim, eu vejo muito claro essa relação, eu não sei a sua opinião. E o animal de poder, eu não sei se você acredita que um animal fique com a gente o tempo inteiro ou se pode ir mudando, mas eu acho que a gente sempre tem um animal de poder que é um primordial, mas em diferentes momentos outros animais de poder vão se manifestando, né? Então, por exemplo, o beija-flor é o símbolo do alinhamento energético. E assim, é muito nítido. Eu moro no 8º prédio no 8º andar de um prédio que tem 2 andares de garagem, play, sei lá o que, sei lá as quantas. Teoricamente não tem nada na minha frente, porque a mata, folhas, plantas estão muito distantes, mas é impressionante a quantidade de beija-flor que vem aqui. Eu não tenho nem aquelas plantas na janela, nem aquele negocinho para beija-flor na janela, mas ele vem aqui, passa um tempinho do tipo, dá um oi e vai embora. Então, o nome disso também é sincronicidade e ressonância, né? Quando eu estou atenta e desperta para fazer contato com o que aquele animal está querendo me dizer, não precisa ser só o animal na floresta, aqui a minha relação, uma borboleta quando passa, os pássaros, às vezes, que passam com um canto diferente, entendeu? E qualquer coisa.
para mim, tudo tem significado. A gente só precisa tomar cuidado para não atribuir o significado como um dicionário, porque aí a gente está tentando cartesianizando, se é que existe essa palavra, que com certeza não existe, um pensamento sistêmico. Faz sentido Sim, isso para você? sim, claro, claro. Animal de poder. Oi? E você tem um lado bem xamânico, né? Inclusive, você toca um tambor maravilhosamente bem. Como é a sua relação com o animal de poder? O meu animal de poder é a gaivota. Foi uma jornada que eu fiz e, de repente, eu entrei numa caverna e de lá saí voando com uma gaivota e foi uma experiência incrível. É difícil de escrever, né? Porque é algo muito subjetivo, é algo muito pessoal, mas aos poucos eu vi que fazia todo sentido, até pela minha ligação com o mar, que sempre foi muito forte, mas curiosamente não foi um animal que poderia ser um golfinho, ou uma baleia, ou um peixe, um camarão, seja lá o que for. Não, veio a gaivota, que é essa conexão da água com o ar. E foi algo que, enfim, veio instantaneamente para mim. Eu nunca tinha sabido de animais de poder como a gaivota, ainda que muitas pessoas tenham águias, né? Águias e condores, enfim. Mas eu tenho uma relação muito forte e eu não preciso necessariamente estar querendo desenvolver o meu sexto sentido ou atendendo com alinhamento energético para acessar. Sim, é comum eu acessar isso quando eu estou trabalhando. Mas, às vezes, é dando uma volta de bicicleta, é remando. E já tive experiências bem interessantes de remar sozinho no mar aberto, e várias gaivotas passarem. Isso é comum até. Então, essa conexão que você tem com o beija-flor, por exemplo, né? Eu tenho não só com a gaivota, mas com a andorinha do mar, com os albatrozes, com esses animais do ar e da água, que desde então ficaram cada vez mais presentes, e eu comecei a ter experiências muito significativas, reais, no sentido de estar em contato com esses bichos, mas também quando eu vou abrir a minha consciência, digamos assim. Queria que você, a gente já está se aproximando do final, né? Queria que você falasse um pouco de um caso, seja nas constelações sistêmicas ou em qualquer outra prática dessas que a gente está conversando hoje, que você domina, que você falasse de um caso que fosse interessante trazer, que explicasse um pouquinho como funciona. Lembrando que eu acho que para você salvar, a gente vai ter que desligar antes de 1 hora, né? Não, eu acho que ela Não? encerra e ela permite salvar. Não tem Mesmo que problema. ela encerre a nossa revelia. Mesmo que Maravilha, ela então manda brasa. para salvar. E se você quiser continuar mais uns 10 minutinhos depois, a gente pode continuar, porque eu praticamente falei a live toda, né? Então, não sei como está o seu tempo aí. Não, tá. Pode continuar, tá tranquilo. Eu vou ter um atendimento 7h30, então acho que eu não vou poder, infelizmente, dessa vez eu não vou poder me estender muito, mas é o A gente combinado. Eu queria muito te entrevistar para ouvir toda a tua experiência nesse campo. Eu estou aqui para isso, para ser um mediador. Vamos lá. Maravilha, então tá. Então, primeiro, só respondendo aqui algumas pessoas que perguntaram como que a gente sabe qual é o nosso animal de poder. Dicas Astrolu, independente de você ter afinidade com os cachorros e o cachorro falar com você, não significa que o cachorro é seu animal de poder. O cachorro é só uma manifestação de uma sensibilidade sua, de uma conexão, de outras formas de comunicação, né? Que também fala da sua sensitividade. E, Marcele, a gente precisa de um ritual xamânico. A gente precisa de um facilitador no processo. Até acredito que dá para conseguir sem um facilitador, mas é bom você estar numa vivência, né, de alguém que tem essa habilidade. A Ângela Fusaro, por exemplo, é uma pessoa que tem essa habilidade. Eu acredito que o Jimmy também tem essa habilidade. Eu não faço isso em atendimento, eu faço isso, essa viagem xamânica para a pessoa se conectar com o animal de poder no curso de energético em parceria com o John John. E normalmente ele conduz mais do que eu, porque eu não me sinto apta a conduzir sozinho o processo. Mas quem precisar de dicas ou indicações, me manda em porque
Tem várias pessoas, Bu e Bill, lá na Aldeia do Sol, são queridos e maravilhosos. Enfim. E vale muito a pena exatamente para você se conectar com essa força. Eu falei do beija-flor, mas o meu animal de poder, o primeiro que apareceu foi o urso, né? E na sequência uma águia. Então é como se uma sobreposição de urso e águia que faz muito sentido para mim, embora sejam características bem diferentes, né? Mas sou dessas, eu coleciono características diferentes. Então vamos lá, faltam 5 minutinhos para a gente encerrar. Você queria um exemplo prático em que sentido? De constelação organizacional? Uma experiência que você acha interessante compartilhar do alcance desse trabalho, de algo que chamou a tua atenção, enfim, que você queira dividir, que você acha interessante dividir aqui com a gente. Tá. Tem alguma coisa? Seria difícil pescar? Não sei. Não, é que tem... Foi a pergunta que me veio. É que tem várias coisas e aí eu fico sempre tão em dúvida em o que pensar, em como exemplificar. Mas eu posso eu gosto de dar um exemplo meu pessoal mesmo para não ficar expondo ninguém e para não ficar tão aberto, né? Quando eu fiz a minha transição, eu saí do mercado financeiro, tirei o ano sabático e eu me tornei terapeuta porque a transformação que eu experimentei na formação de alinhamento energético, foi a primeira formação que eu fiz, foi tão profunda que na época o Facebook estava bombando e aí eu postei uma foto lá da consagração no Facebook e aí as pessoas começaram, os meus amigos, as pessoas que me encontravam na rua, começavam a falar assim: Silvia, o que é isso? Se você se formou, significa que você já pode fazer, faz comigo. Então, assim, eu não planejei, não me programei ser terapeuta, né? Aconteceu dessa forma, as pessoas começaram a demandar e aí eu comecei a dizer sim. Né? Que dizer sim é se alinhar com a prosperidade e a abundância do universo, porque quem está experimentando escassez geralmente está aprisionado num não. E aí eu comecei a dizer sim e comecei a experimentar aquilo e eu falei, então agora eu preciso estudar mais, preciso me aprofundar mais. E aí fui no meu aprimoramento contínuo, que já era o meu perfil de antes. Mercado financeiro eu já tinha feito isso, né? Vários cursos, sempre me aprimorando e aprofundando. O que aconteceu? Um belo dia, eu me dei conta de que meu Facebook estava bombando de informações e sobre estado, e no Facebook, embora minha mãe não usasse o Facebook, as amigas dela, as irmãs dela, usavam. E eu falei assim, gente, eu estou trabalhando como terapeuta, então para de avisar para minha mãe que eu sou terapeuta, porque se eu não avisar, inevitavelmente as amigas dela e as irmãs dela vão acabar avisando e acho que vai ser pior. E a minha mãe é uma pessoa muito assertiva, digamos assim, era uma pessoa muito assertiva, muito dura. E aí eu virei para ela e falei assim, mãe, então, quero te dizer o seguinte, agora eu não vou mais trabalhar com o mercado financeiro, agora eu vou trabalhar como terapeuta. E aí, nesse jeito fofo, minha mãe, ela virou para mim e falou assim, Silvia, quando você vai parar de palhaçada e vai voltar a trabalhar de verdade? Por que eu estou contando isso? Porque eu não posso mudar a minha mãe. Mas quando ela falou isso, e aí com a visão sistêmica eu entendi que isso era um retrato de um espelhamento do que estava dentro de mim, eu falei assim, ela está falando isso, se é um espelho meu, isso está dentro de mim. Que foi o que você falou lá no início. Isso. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar isso que está dentro de mim. Aí eu comecei a trabalhar. Que parte minha que está se sentindo insegura com essa mudança? Que parte minha que está me sentindo incapaz de fazer essa transição? Que parte minha que está se sentindo incapaz de me sustentar nessa nova profissão? E aí eu comecei a trabalhar. E minha mãe bombardeando. Enquanto isso, em paralelo, eu estava trabalhando porque eu falei, não, eu sei que não posso mudar minha mãe, então eu tenho que mudar a mim. Resumo da ópera, porque temos só um minuto. Um belo dia, quando eu comecei a sentir, a viver a integridade da Silvia terapeuta, eu cheguei na casa da minha mãe, aí eu lembro da cena, eu estava lá comendo, aí a minha mãe chega para mim e fala assim, Silvia, seu primo te ligou. Eu falei, mãe, o que ele queria? Ele falou, porque um amigo dele está expandindo os negócios, ele tem uma corretora de investimentos, está expandindo o negócio, quer abrir aqui no Rio. E aí ele queria saber se você não quer ser a pessoa de confiança dessa corretora aqui do Rio.
Aí eu tava comendo, continuei comendo, a mamãe falou assim, eu falei pra ele que você não ia ter interesse não, que você já estava trabalhando com outra coisa, que você já tá feliz com o que você estava trabalhando. Tomei um susto, olhei assim, quem é ela, gente? O que aconteceu com a minha mãe? Entende? Que não é o outro que muda. A gente muda. E quando a gente entende que o outro está refletindo uma sombra nossa, está nas nossas mãos a mudança. E vai acabar em 10 segundos. Se despede aí de todo Maravilha. Depois dessa, fechar melhor impossível. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado. Muito obrigada.